Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Que história, né, irmãos? Esse texto é uma bênção. Jesus está em casa, ele morava em Cafarnaum, e aí surgem alguns homens. Eu gostaria de ter amigos assim. Na verdade, eu creio que tenho amigos assim. Mas se você não tem, que o Senhor permita você ter amigos como esses homens, esses amigos que pegaram aquele homem, chegaram no lugar e disseram: puxa, não conseguimos, como é que nós vamos fazer? Está entupido esse lugar, a gente não consegue chegar diante do mestre. Vamos subir o telhado, dá um jeito nisso aí. E eles não pouparam esforço, chegaram, estouraram o telhado da casa de Jesus para descer aquele paralítico numa cama até onde Jesus estava. E quando a gente olha para esse texto, nós vamos ver e perceber que há alguns tipos de pessoas que estão próximas de Jesus. Nesse texto nós vemos algumas pessoas, logicamente o primeiro grupo é esses homens que nos saltam aos olhos, que estão ali, e eles veem-se diante da dificuldade, e eu chamaria esses homens, essas pessoas, são pessoas que fazem buraco em telhado. Pessoas que abrem telhados, que não poupam esforços para apresentarem aquilo que não era para eles, mas para alguém, para um irmão, para um amigo que estava com uma grande necessidade. E eles abrem, e a gente pensa muitas vezes na nossa realidade, né? Abrir um telhado hoje, quem sabe aquelas telhas como é que chama? De barro. Como é o nome daquilo, Yuri? Que tira, né? Depois só pôr de volta. Fosse hoje era mais fácil, mas naquela época as casas eram planas, o seu telhado. Não tinha telha. As casas eram feitas no seu telhado com vigas de madeira e depois uma espécie de bambu jogado por cima em grande quantidade e barro batido, seco, várias e várias camadas de barro que eram batidas, que aquilo virava ali quase que um concreto, porque secava, misturava ali, como a gente vê as casas de pau a pique, era algo mais ou menos assim, que jogava por cima e fazia aquele telhado plano, e aquilo era tão firme que as pessoas usavam o telhado para fazer orações, para falar, para discursar muitas vezes diante das pessoas, era quase que um terraço. Então, quando eles subiram ali para fazer esse buraco, e não foi pequeno, para descer que seja uma maca, que o homem fosse pequenininho, né? Fosse um marquinho pequenininho, mas precisa 1,60 m por aí para descer. Não é um buraquinho de 30 centímetros, porque não passou em pé, passou na maca. Fosse eu, tinha que tirar o telhado todo. Se queria ver, ia ter que ser mais de 4 para subir. Mas aqueles homens ou aquelas pessoas não pararam diante da primeira dificuldade. Quando chegaram ali, assim: puxa, chegamos tarde, já está cheio o lugar, deixa para outro dia. Não, eles continuaram com o propósito de abençoar e de levar aquela necessidade diante do mestre. Pensaram, olharam: o que nós vamos fazer? Vamos pelo telhado. E aquilo deu trabalho, irmãos. Você já imaginou Jesus lá embaixo, falando, ensinando, e o barulho comendo lá em cima, porque não é possível. E batendo, não sei como é que eles arrebentaram aquele telhado, mas algum trabalho deu, alguma ferramenta eles usaram para arrebentar. E eu fico imaginando, as pessoas dentro daquele ambiente começam a olhar para cima, daqui a pouco a luz entra e deve ter caído barro lá para dentro também, seco na cabeça de alguém. Assim: mas o que é isso? Jesus está destruindo minha casa, esse povo. Jesus sabia, né? E olham para cima, a luz entra naquela casa e daqui a pouco vem descendo uma maca com cordas, não sei, o texto não dá esses detalhes. Eu gosto de ficar imaginando as coisas, eu não sei se você é assim. Eu gosto de imaginar as cenas. Acho que é um exercício, quando a gente interpreta para os surdos, a gente precisa imaginar e criar os cenários. Então eu gosto de pensar neles. E eu fico vendo essa cama sendo descida diante de todas as pessoas ali, e eles olhando: mas o que é isso? E Jesus, que
é o mestre do conhecimento, diz para aquele homem: teus pecados estão perdoados, sabendo a reação que isso provocaria. Mas o primeiro aspecto que o Senhor colocou no meu coração, que eu queria que você pensasse: quem são pessoas hoje que continuam fazendo buracos em telhados, que continuam esforçando, colocando de si mesmo, entregando de si mesmo para abrir buracos, para abrir oportunidades, para apresentar pessoas e colocá-las diante de Jesus? São pessoas que aprenderam, entenderam quem é Jesus e que Ele é a solução para as nossas vidas, a única solução para as nossas vidas. Essas são as pessoas que continuam fazendo buracos, gente que aprendeu a amar como Jesus amou. Gente que não desiste nas primeiras dificuldades, mas assim como o Senhor, persevera até o fim. Gente que paga o preço para poder abrir o buraco. Sabe que há esforço, que há dificuldades, que é preciso pagar um preço para servir o Senhor e para servir as pessoas. Será que nós temos sido pessoas assim, que abrem buracos em telhados? Que abrimos um buraco no telhado de Jesus para colocar diante deles aqueles que não podem, que precisam de um socorro, que precisam de uma mão amiga para apresentá-lo diante do Senhor, porque estão enfraquecidos, seja por uma enfermidade na sua carne, no seu corpo, seja por uma enfermidade nas suas emoções, seja pela enfermidade do pecado, não conseguem, mas então o Senhor colocou sobre nós essa graça de servirmos e levarmos as pessoas diante do Senhor Jesus. Pela graça de Deus, irmãos, eu posso dizer que nós temos em nossa igreja pessoas que continuam abrindo buracos, que continuam pagando um preço, que continuam derramando de si. Hoje a gente viu um pouquinho da escolinha de futebol, isso é abrir um buraco no telhado. E você viu o pastor Rubens aqui, quando vê as imagens da escolinha de futebol, como ele mesmo disse: eu estava lá, mas quando eu vejo aqui, é nítido perceber o coração dele cheio de alegria e de emoção. Está abrindo buracos, e assim todos aqueles que estão lá junto com ele, amigos também, abrindo buracos para que aquelas crianças possam estar diante de Cristo. Nós podíamos pensar no Pepe, falar do nosso Pepe, que a gente conhece tão bem. Tem pessoas ali abrindo buracos cada dia para levar crianças diante de Jesus e pagam um preço para isso. A gente pode lembrar do nosso fruto das mãos, o esforço que é feito pelas nossas irmãs ali para abrir buracos em telhados e abençoar pessoas. E nós já ouvimos testemunhos do que Deus faz ali. De uma irmã que hoje não está mais aqui conosco, foi embora para Pomerode, mas que já testemunhou, já vimos ela falar aqui, como ela chegou até ali, no fruto das mãos, com um desejo de acabar com a própria vida, destruída, e como um simples abraço, acolheu naquele dia e encheu o seu coração, e ali então ela conheceu o Senhor Jesus a partir daquele abraço. Tornou-se membro dessa igreja. E quando foi embora, veio aos prantos se despedir, veio falar comigo, falou: pastor, estou indo embora, mas a fé não pode ser mais arrancada de mim, e eu já sei aonde eu vou lá. Já procurou a igreja, um grupo batista que se reúne lá. Se não fosse batista, mas fosse de Cristo, estava bom também. Mas está lá, junto com os nossos irmãos, porque pessoas pegaram aquela mulher, pagaram o preço de levá-la diante de Cristo. A gente viu o Marcinho falando hoje do pais e filhos. Quantos testemunhos, irmãos. Nós podíamos lembrar, Marcinho e Yuri, de homens que foram profundamente tocados, os pais e filhos. Homens que estavam com sua vida toda destruída e ao chegar lá foram impactados
impactados pela mensagem do Evangelho, sendo ensinados a olhar para os seus filhos como Deus, o Pai, olha para os seus filhos, para nós e para Cristo. E os testemunhos vão chegando do que Deus faz. Isso é abrir buracos. Você sabia que há um grupo dessa igreja que uma vez por mês, às 5 horas da manhã de um sábado, se reúne aqui, prepara um café e vai até o presídio para servir um café para as pessoas que estão ali para visitar os seus parentes presos. Paga um preço. Acordar cedo, 5 horas estão aqui. Vai no presídio. Quem é que gosta de ir no presídio? Que coisa agradável tem ir num presídio. Histórias duras, tristes, mas estão lá, pagando preço, entregando de si. Será que você tem sido esse agente, esse que abre buracos, que não para nas dificuldades, que não é passivo, mas que age? Eu quero que você ouça um áudio. Eu queria ter o vídeo, mas não tem. Tem um áudio de uma mulher chamada Rosana. A Rosana, ela vai falar aí no áudio, mas o nome dela não fala. Ela é um fruto desse ministério de capelania prisional. Ouça um pouquinho. Não tem o áudio, concentre-se. É um pouquinho devagar, ela está emocionada, mas vale a pena ouvir o que Deus faz quando a gente se dispõe a estar, como muita gente diz, na brecha, a servir e a fazer. Pode pôr, Cristian. Preso lá em Piraquara, né? Meu filho está preso lá em Piraquara, e que, aliás, foi assim tudo começou, né? Um senhor foi me servir o café lá, eu estava na fila daquelas mulheres que ficam lá para visitar os filhos, ou as mulheres que ficam lá para visitar seus maridos, e passando por tudo que elas passam. E aí chegou um senhor da Igreja Batista, que estava servindo café lá, perguntou: se eu queria um cafezinho, quem que estava lá dentro, se ele podia fazer uma oração. Então foi assim que tudo começou. Aí nós oramos, ele pediu o telefone, se a igreja podia ir na minha casa. Aí eu disse a ele: não, eu sou lá de Santa Catarina. Ele falou: não, mas não tem problema, nós temos uma igreja lá. Aí, para ser honesto, eu achei que né, não tinha condições, era impossível isso acontecer, né? Mas eu dei meu telefone. Ele foi gentil e muito atencioso, como vocês, né? Como todos vocês, na verdade, que todos que eu conheci, que vieram aqui na minha casa, que, né, vieram me trazer carinho, aconchego, a palavra, que é muito importante. E ele fez isso, ele entrou em contato com você, Fabrício, aqui. Você entrou em contato comigo, perguntou se podia fazer uma visita, e assim tudo começou. E agora toda segunda a gente tem a leitura da palavra aqui em casa, tipo um discipulado. E eu estou muito feliz com isso, muito feliz, porque passa a semana toda, várias coisas acontecem na vida da gente, na minha, de vocês. E aí quando chega na segunda, aquilo parece que limpa meu coração. Aquela visita, aquele aconchego, aquele amor.
né? Aquela comunhão com vocês e com Deus, com a palavra, faz muito bem para mim, para minha família. Esse interesse de vocês pela minha irmã, pelo meu filho, por mim, por tudo que acontece, né? E essa insistência de não desistir, né? Porque eu não compareço na igreja, não vou, e vocês vêm e me procuram e tal. Eu estou muito grata, viu, Fabrício? Muito grata a Deus por ter não desistido de mim. Através de vocês eu vi que Ele não desistiu da minha vida, da vida do meu filho. Através de vocês, eu vi que Deus não desistiu de mim e do meu filho. Começou lá em Piraquara, irmãos nossos lá de Curitiba. Veio para cá, que o filho dela está lá preso. Ela mora aqui em Balneário Camboriú. Ainda não está aqui entre nós, como ela mesma diz no áudio. Mas você tem dúvida de que o Senhor está tratando do coração dessa mulher? Isso são pessoas que têm aberto buracos. Irmãos, apenas uma gentileza, um cafezinho, um abraço. E ela, incrédula, falou assim: vou dar o telefone, não vai me ligar mesmo. Acho que ela deve ter pensado: ele não sabia que eu era lá de Santa Catarina, por educação vai pegar meu telefone. Imagina a surpresa dela quando recebe a ligação daqui de Balneário. Diz: olha, nós queremos estar com você. E ela recebe toda segunda os irmãos lá e faz uma festa e uma alegria. Você tem sido um agente do Senhor para abrir buracos. O que você tem feito da sua vida e do evangelho que foi dado nas tuas mãos? Você sabia que esta igreja, irmãos desta igreja, uns dando o recurso financeiro, outros dando o seu tempo para trabalhar, para gerenciar, para fazer, para contratar. Em 2018, abençoou 4 famílias construindo 2 casas e reformando 2 casas. Construindo 2 casas inteiras, praticamente. Essa é a igreja. Mas muitas vezes nós não sabemos. Por que nós não sabemos? Porque não está sendo divulgado. Não, tem coisas que a gente não precisa divulgar, não precisamos pôr os nomes, não precisamos trazer as pessoas aqui para dizer: vocês foram lá e construíram minha casa, para constranger pessoas. Mas quem está envolvido, quem está abrindo buracos, sabia e sabe. Graças a Deus, porque há pessoas nesta igreja que se dispõem a abrir telhados para levar pessoas diante de Jesus e para abençoar pessoas. Mas eu não estou aqui hoje, irmãos, para agradar ou para bajular aqueles que têm feito isso. Não, estou aqui sim para encorajá-los, dizer: continuem, irmãos, vale a pena, vocês têm recebido do Senhor a bênção de abrir buracos. E quem não está fazendo isso é que tem perdido. Vão vir os dias difíceis, vão surgir as dificuldades, mas persevere, porque Deus tem abençoado e transformado pessoas e continua transformando pessoas. Mas eu estou aqui nessa noite também para dizer para você que o Senhor espera que você seja um abridor de buracos. O que você tem feito? Num tempo onde as pessoas hoje gostam muito e se agradam muito de reclamar da igreja. Reclamam de tudo. Tudo é motivo de queixa na igreja, porque nós estamos preocupados com o nosso umbigo, com os nossos gostos, com o nosso conforto, com aquilo que a gente pensa, com o que a gente acha que é certo. E virou moda dizer que a igreja de Cristo não é mais a igreja de Cristo. E eu quero dizer para você que talvez já tenha dito isso no seu coração, ou quem sabe seus lábios tenham dito isso alguma vez. O Espírito Santo do Senhor diz que quando você diz isso, quem deixa de ser igreja de Cristo
é você, porque a igreja de Cristo jamais deixará de ser a igreja de Cristo. Jamais. Ainda que haja muitos que se infiltram, como começamos a estudar nessa manhã, que não são de Cristo, mas estão entre nós. Mas a igreja de Cristo jamais pode ser contaminada. É feita de pessoas, sim, como cada um desses que abre buracos, pecadoras como eu, mas que a graça do Senhor tem abençoado. Pessoas que têm se dedicado a ensinar, a orientar, e a gente podia dar tantos e tantos exemplos, irmãos, esses são só alguns. Mas a gente podia dar tantos exemplos também de gente que nunca abriu sequer um furinho numa parede, que não tem a alegria de desfrutar disso. Se não for para te servir, quem sou?